esse exemplo, nós veremos um circuito RL que representará um sistema dinâmico contínuo no tempo, porém, nosso interesse é modelar a relação de saída que será representada pela tensão V0 em cima do indutor L, pela tensão de entrada. Dessa forma, nós teremos como modelar matematicamente um sistema dinâmico contínuo no tempo para nossa representação discreta no tempo, porém utilizando a transformada Z, que é o que nos interessa para realizar manipulações algébricas. Apenas para a gente reforçar o aprendizado, porém detalhes vocês poderão ter lá nos livros de circuitos elétricos. Bem, nós faremos aqui rapidamente, pelo domínio do tempo, o equacionamento desse circuito. Então, VI de T é igual a R, que multiplica a corrente que circula por ele, mais a tensão em cima do indutor, que será L dI dt. No tempo, nós faremos uso da transformada de Laplace, para que a gente possa realizar as manipulações algébricas adequadas. Dessa maneira, nós temos a seguinte situação. Nós temos que nos livrarmos dessa derivada. E qual é a relação de derivada no tempo em relação a Laplace? Então, por exemplo, eu tenho dx dt, que será equivalente, Laplace, em sx de s. Detalhes em livros de análise de sistemas, análise de sinais, por exemplo. Bem, feito isso, nós temos a seguinte relação, então. VL é igual a L dI dt, que em Laplace equivaleria aqui no tempo, VL de S, SL I de S. No caso também para capacitor, e aqui não é o intuito desse circuito, obviamente que IC de T, só para a gente pegar um gancho, seria o capacitor e a derivada da tensão ao longo do tempo. Essa equivale a termos IC de S, SCV de S. Nós vamos utilizar essa relação de tensão e substituir aqui. Então, vamos denominar aqui 1 e a equação 2. Fazendo a substituição, já fazendo, na verdade, a transformação de Laplace, nós temos VI de S igual a RI de S mais SLI de S. Observem que eu tenho R mais SL, colocando em evidência a corrente, mas não é nossa vontade termos a saída, a base da corrente. Não seria esse. Então a gente vai ter que fazer alguma relação para deixarmos a saída em função da tensão em cima do indutor. Nesse caso, o que podemos utilizar ainda é a equação 2. Manipulando o 2, nós temos o seguinte: IL de S, vamos chamar IS, será VL de S sobre SL, ou 1 sobre SL I de S. V de S, perdão. Nessa aqui, então, vamos substituir 3, na verdade, 3 é esta, 4 está aqui, 4 em 3, ou seja, dessa forma, substituindo 4 em 3, nós temos o quê? Que VI de S será igual a R mais S sobre L, R mais SL,
1 sobre SL VL de S. Como queremos a saída em função da entrada, VL de S ou V0 de S, como está sendo denominado aqui, nós teremos ao final S sobre L, SL mais R, que multiplica VI de S. Nesse caso, nós queremos deixar a função mônica, ou seja, aqui no denominador, geralmente nós queremos deixar o termo de maior potência com coeficiente igual a 1. Então, nesse caso, ele passa a ser escrito S sobre R, que divide L, VI de S. Bem, a constante de tempo L sobre R, detalhes maiores sobre essas discussões vocês podem encontrar no livro de circuitos elétricos. O que nós vamos fazer aqui, e o que nos interessa, é modelar com a inserção do conversor dA, que será a entrada do sistema dinâmico, que é esta função de transferência em S, circuito RL, e o conversor AD. Vamos modelar com a inclusão do zero order hold, sempre vamos adotá-lo, na verdade. E o que nós queremos ter é determinar uma função y de z, onde h de z é a incorporação do conversor dA em série com o sistema dinâmico em série com o conversor AD, em função da entrada U de z nesse caso. Nós teremos aqui que y de z será z menos 1 sobre z, que faz parte do modelo do segurador de ordem zero, da transformada z de S mais RL. Lembrando que esse S aqui no denominador também é resultante do modelo do segurador de ordem zero. Ou seja, o que nós vamos fazer, na verdade, é utilizar a transformada para 1 sobre S mais A. Ou seja, ao final, nossa função de transferência em Z será Z menos 1 sobre Z, que multiplica Z sobre Z exponencial de menos AT, onde esse A estou denominando de R sobre L. Nós teremos a seguinte situação: Z menos 1, Z exponencial de menos AT. Quem é o polo? Exponencial de menos AT, com A sendo R sobre L. O zero, existe o zero na região limite da fronteira do ciclo unitário, localizado em 1.